Tava aqui pensando, por que que a gente tem tanto medo de gravar vídeo pra internet? Eu fico analisando isso, olhando pro meu próprio comportamento. Para e pensa, hoje tá todo mundo conectado na internet. Seja no celular, seja no computador, todo mundo tem acesso à rede social. Hoje a criação de conteúdo tá muito mais normal do que há 5 anos atrás. Então é normal na rua você ver pessoas com o telefone gravando, falando, oi fulano, é isso, é aquilo. Ou uma pessoa como eu que tô no meio de um teatro aqui, gravando um vídeo com a câmera parada. Eu queria comentar sobre esse medo irreal que a gente tem sobre o que as outras pessoas vão falar sobre a nossa vida. E como isso não faz nenhum sentido. Para começo de conversa, ninguém se importa com você, isso é muito real. Você trazer essa consciência de que você é insignificante para as outras pessoas, no sentido de que ninguém vai parar a sua própria vida para ficar focando na sua e ficar te criticando 24/48. Ninguém faz isso. Mas ainda assim eu vejo muita gente com dificuldade para gravar vídeo para a internet, com medo do que os outros vão pensar, com medo da crítica, do hate. Meu amigo, antes de tudo, quando você vai começar a criar conteúdo na internet, você tem que saber que você vai ter hate. Se você não ter hate, tem alguma coisa errada aí. Eu digo porque assim, eu não crio conteúdo para a internet já tem um bom tempo, mas eu tô sempre presente na criação de conteúdo porque eu trabalho com audiovisual hoje, eu tenho uma produtora de conteúdo, então eu tô sempre envolvido com a criação de conteúdo de clientes. E aí chega na criação de conteúdo, porque todo mundo tem uma história para contar, todo mundo tem uma experiência para compartilhar com os outros. E é esse o teu diferencial perante as outras pessoas. Ninguém é igual a você, ninguém passou pelas mesmas experiências que você, e se tiver passado, a perspectiva vai ser totalmente diferente. Então por isso que eu digo que não precisa você ter medo de gravar conteúdo, porque o seu conteúdo pode agregar muito na vida das pessoas, tá? Muito mesmo. Por mais que você ache que você não tem nada a agregar, tem sim, né? Todo mundo tem alguma ideia para vender para as outras pessoas. E tem pessoas que só precisam do que você tem aí guardado para girar uma chavinha na cabeça delas. E por que isso gera um medo? Porque você tem medo do desconforto, você tem medo da exposição. E muita gente sabe, como eu, que tenho capacidade e potencial para gravar conteúdo onde que eu quiser, tenho tudo que eu preciso para gravar conteúdo hoje, graças a Deus, mas antes não tinha nada, isso é até mesmo um motivo de desculpa minha desde o início. Antes não era a câmera que eu não tinha para ter uma qualidade boa, agora eu tenho câmera, era a iluminação, era o celular, era o microfone. Depois que eu consegui tudo, eu ainda estava querendo inventar desculpas. Aí eu observei que eu só tinha medo mesmo de me expor. Eu digo por mim porque eu já sofri muito de fobia social. Depois de muito tempo, tratamento, exposição, você começa a entender que é normal fazer isso. É normal se expor, é normal falar com as outras pessoas, é normal ouvir não, é normal ouvir uma crítica. Então chega nesse ponto em que você começa a identificar o teu comportamento. E esse comportamento está muito voltado ao nosso próprio passado. Por que eu tenho medo de me expor? Porque lá no passado, digo de experiência minha, compartilhando para contigo, eu sempre fui um garoto que foi rejeitado, de certo modo, pelo meu comportamento. Eu sempre fui uma criança que falava muito, falava demais. Eu era muito expressivo. E querendo ou não, eu fui podado na infância. Seja pelos meus trejeitos, seja pelo que eu tinha que fazer ou deixava de fazer quando criança. E também porque eu tenho TDAH. Quando eu era criança, as coisas que eu gostava de fazer era diferente do que os outros coleguinhas gostavam de fazer. Então eu era punido por muitas coisas. E quando você é podado em ser quem você é, gera esse medo de se expor. Você tem esse medo de ser rejeitado pelo público. Você tem esse medo de ninguém aceitar quem você é. Vou ser bem sincero pra você. Ninguém tem que aceitar como você é. Ninguém tem que aceitar como que você é visto, ou a sua ideia, ou como que você pensa. Sabe quem tem que se aceitar e se amar? Você. Você mesmo. A única pessoa que tem que se aceitar e fazer com que as coisas aconteçam e fluam na sua vida. Porque, no mais, sendo bem sincero, só você pode vencer esse medo, porque eu digo por experiência. Isso aqui é um trabalho. Isso pode gerar uma fonte de renda e um trabalho que pode te conectar a muitas pessoas que vão se identificar contigo. Vai por mim. As pessoas certas, elas vão chegar no teu conteúdo e vão te seguir pelo que tu ensina, pelo que você é, e não pelo que você tem ou que você deixa de ter. Vai ter hate? Vai. Mas vai ter muito mais gente interessada no que você tem a falar do que as pessoas que criticam. E com isso, eu quero fechar essa reflexão contigo, que não faz sentido nenhum você ter medo de gravar conteúdo, sendo que isso hoje é uma coisa normal para todo mundo, porém, é uma habilidade que você desenvolve. Se você não sabe fazer, começa, só começa. Você não vai melhorar se preparando, você vai melhorar fazendo. Seu primeiro vídeo vai ser horrível, o segundo vai ser melhorzinho, o terceiro tá caminhando. Lá pro 15º vídeo, aí sim você vai começar a ficar muito mais satisfeito.
mas você só precisa fazer e começar a criar conteúdo sem se preocupar com o resultado. Se vai ter like, se vai ter comentário, se vai ter isso, aquilo. Não, calma, começa, depois você se preocupa com isso. Senão você vai se frustrar demais no começo, que é uma coisa que não é legal. Você vai ficar se comparando demais com as outras pessoas e vai querer desistir. Nada é da noite pro dia. Vai por mim, a rede social engana muito a gente, que é tudo pra agora, resultado é agora, mas não. Se for para você deslanchar e for para viralizar, você vai viralizar, vai chegar muita gente, você precisa ter constância para manter isso. E claro, mente, capacidade, mentalidade para gerenciar um perfil nas redes sociais, lidar com críticas e lidar com pessoas. O que eu recomendo para você? Estuda sobre comunicação, estuda sobre posicionamento de marca, estuda sobre começar a gravar vídeos, o que eu tenho que fazer, como fazer, que isso vai mudar muito como você vê essa profissão que é ser criador de conteúdo, como que você faz todas essas coisas aqui na internet. Muito obrigado pela companhia e em breve a gente vai ter muito mais conteúdo falando sobre conversas reais, sobre a vida, dinheiro, trabalho criativo, que a gente vive em um mundo onde está todo mundo fazendo coisas diferentes, e eu adoro coisas diferentes, adoro fazer coisas que eu acho que nem todo mundo faz, e eu quero trazer esse conteúdo para cá e poder compartilhar com vocês, e até o próximo vídeo.